E aí sai o corolário, gente. E aí sai o corolário daí, corolário desta proposição. Corolário. Porque aonde a derivada segunda é positiva, a derivada primeira é crescente. Desculpe, é estritamente crescente. Então, você tem o seguinte. Você tem o seguinte corolário. Sejam e contido em R um intervalo e F uma função. Se F é contínua em I, se F é contínua em I, F é duas vezes diferenciável, aonde? No interior de I. E a derivada segunda em x é maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x no interior de I, então a F é o que? Convexa em I. Tá? Se a derivada segunda for positiva, qual é a conclusão que você chega? Se a derivada segunda for positiva, qual é a conclusão que você chega? A derivada primeira crescente, logo o gráfico vai ser. Se a derivada segunda for positiva, qual é a conclusão que você chega? É estritamente convexa. Estritamente convexa. Bem, é um corolário? É, porque é muito imediato. Se você pegar o interior de I, bem, se a F é duas vezes diferenciável no interior de I, ela é diferenciável no interior de I. Então você olha para a derivada no interior de I. A derivada no interior de I é contínua. Porque a derivada é diferenciável. Se a derivada tem... Se tem derivada segunda, é porque tem a derivada da derivada primeira. A derivada primeira é diferenciável aqui. Então aqui ela é contínua. Aí olha o interior do interior. Quem é o interior do interior? É o interior. Então no interior a derivada é diferenciável. Porque a derivada não tem derivada segunda? A derivada segunda é a derivada da derivada. Então a derivada é diferenciável. E a derivada da derivada, que é a derivada segunda, é maior que ou igual a zero. Isso diz o quê? Que nesse conjunto aqui, a derivada ela é crescente. Mas aí eu caio aqui. Se a derivada é crescente, ela é convexa. Se a derivada segunda for positiva, a derivada primeira vai ser o quê? Estritamente crescente. E se a derivada primeira é estritamente crescente, a conclusão que você chega é que ela é estritamente convexa. De modo análogo, se a derivada segunda é não positiva, é menor que ou igual a zero, ela vai ser côncava. Se a derivada segunda for negativa, em todo o interior do intervalo, ela é estritamente côncava. E aí você tem o critério da derivada segunda para convexidade ou concavidade. Entendido? Tá? Diga. E com relação ao sistema de intervalo aí, porque ali a gente precisa do fato de F'. A definição de convexidade, assim como a definição de crescimento, não é pontual. Ela é num conjunto. Ela é num conjunto. Mas eu estava falando com relação a ser crescente, porque o denunciado aqui é que se é crescente em I, não no interior de I. Não, é crescente aqui, eu faltei, é crescente no interior, é isso que eu estou usando. É crescente em
Interior de I. É exatamente isso que eu estou usando. E é o que eu estou usando, porque o C e o D, olha, falha minha, ainda bem que você observou. É no interior de I, porque ela é diferenciável onde? No interior de I, e a derivada é crescente no interior de I. E é isso mesmo que eu preciso, porque esse C e D, eles estão aonde? No interior de I, tá certo? Muito bem, bem observado. Eu botei I, mas é no interior de I. É onde ela é? F é diferenciável interior de I e a derivada é crescente aonde? No interior de I, tá bom? Então, consertado isso, tá aí. Isso mesmo. A demonstração está correta, porque eu uso aqui é no interior de I. Tá? Eu não preciso que ela seja diferenciável em I. Eu só preciso que ela seja diferenciável aonde? No interior de I. Se ela é contínua em I, é diferenciável no interior de I e a derivada é estritamente crescente no interior de I, então ela é convexa em I. E é exatamente isso que eu estou usando. Tá bom? Aqui eu botei, aqui eu botei interior, né? Lá eu não botei. Mas está certo, porque C e o D, aonde é que eles estão? No interior de I. Porque eles estão no interior desses intervalos que estão contidos no interior de I. Então, morreu. E quando tem um ponto de inflexão, como é que fica a tangente, ela tem a mudança de crescente para decrescente? Ponto de inflexão. Tem a definição de ponto de inflexão. Ponto de inflexão é um ponto. A minha definição que eu coloco é um ponto onde a função é contínua. É um ponto onde a função é contínua, tá? Imediatamente antes ela tem uma concavidade, imediatamente depois ela tem outra concavidade. Há livros, há textos que dizem o seguinte: o ponto de inflexão é um ponto onde ela é diferenciável, tá? Eu não considero assim. Ponto de inflexão é um ponto. Tem livros que colocam assim, bom, há textos matemáticos que dizem o seguinte, vamos, quanto tempo? 7 minutos, né? Tá a definição nas notas, eu vou só falar. O que é um ponto de inflexão? Para mim, um ponto de inflexão é um ponto onde ela é contínua e imediatamente antes ela tem uma concavidade, imediatamente depois ela tem uma concavidade, outra concavidade. Ou seja, quando é que um ponto é um ponto de inflexão? Quando a função é contínua nesse ponto e existe uma vizinhança aberta, estrita desse ponto, de modo que nessa vizinhança, antes do ponto, ela tem uma concavidade e depois do ponto ela tem outra concavidade. Ela tem concavidade na vizinhança aberta e estrita, mas as concavidades são distintas. Então, um ponto de inflexão, para mim, isso é ponto de inflexão, Tá aqui, isso aqui é um ponto de inflexão. Mas a porção precisa ser o quê? Contínua nesse ponto. A concavidade é uma antes. Ela aqui, a função é côncava, depois ela é convexa. O gráfico tem concavidade voltada para baixo, depois tem concavidade voltada para cima. Então esse aqui é ponto de inflexão. Tá? Mas o ponto de inflexão pode ser assim, tendo derivada, claro, né? E alguns textos só consideram ponto de inflexão aonde a função é diferenciável. Não sei por que razão, alguns textos definem. O ponto é ponto de inflexão quando ela é diferenciável e a concavidade antes é diferente da concavidade depois. Tem a troca de crescente para decrescente. Ela começa crescente na derivada e depois vai para decrescente. Exatamente. Aí é um ponto de inflexão. Tá aqui. São pontos de inflexão. Então, o ponto de inflexão, engraçado é o seguinte. Eu apresento nas notas, não vou fazer porque é muita conta para fazer resultado a gente não chega no que é interessante, vamos fazer um gráfico, aplicar isso, tá? Aplicar isso aí. Um ponto,
se um ponto, ele é ponto de inflexão de uma função que é diferenciável, tá? Ele é um ponto de inflexão. E a função tem derivada numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. Ele é ponto de inflexão e a função é diferenciável numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. O ponto é ponto crítico da derivada. Ele é ponto crítico da derivada. Tá certo? Mas a recíproca não é verdadeira. O fato de ser ponto crítico da derivada não quer dizer que... O que é um ponto crítico da derivada? É um ponto onde a derivada não tem derivada, ou ela tem derivada e a derivada é zero. Mas quem é a derivada da derivada? É a derivada segunda. Então não pensem também que se a derivada segunda é zero, o ponto é de inflexão. Não é. Não, quer dizer, não necessariamente. Não necessariamente um ponto onde a derivada segunda é zero é ponto de inflexão. É só você pegar a função f de x igual a x à quarta. Muito bem, f de x igual a x à quarta. Quem é a derivada primeira? 4x ao cubo. Quem é a derivada segunda? Hã? 12x ao quadrado. O zero é ponto crítico da derivada. É o ponto onde a derivada segunda é zero. Mas ele não é ponto de inflexão. Tá? Porque a função, claro, né? Ó, quem é a derivada segunda? Ó, se você estudar o sinal da derivada segunda, do zero, a derivada segunda é positiva aqui, zero aqui, positivo. Então, se você olhar para esse intervalo, se você olhar para o intervalo menos infinito, zero fechado, nesse intervalo essa função é duas vezes diferenciável. No seu interior, desculpe, nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é duas vezes diferenciável e a derivada segunda é positiva. Tá? Então, no intervalo, ela é estritamente convexa. A mesma coisa aqui, você pegar... Olha o teorema. I contínua em F intervalo e F uma função. Se F é contínua em I, F é diferenciável em interior de I, e a derivada é crescente no interior de I, consertem aí, então F é convexa em I. Tá? E na demonstração eu usei isso, que é extremamente crescente no interior de I. Então, se F é contínua em I, F é duas vezes diferenciável no interior de I, e no interior de I a derivada segunda maior que zero, ela é estritamente convexa em I. Tá? Então, olha o intervalo I aqui. Nesse intervalo ela é contínua. No seu interior, ela é duas vezes diferenciável. Ela é diferenciável na reta toda. Quem é diferenciável na reta toda é diferenciável no interior desse intervalo, que é onde eu preciso da derivada segunda. Ela é duas vezes diferenciável, não só diferenciável, ela é duas vezes diferenciável no interior desse intervalo. Então, e a derivada segunda é positiva no interior desse intervalo. Então, no intervalo, ela é estritamente convexa. Ela é estritamente convexa aqui e também, pelo mesmo argumento, aqui. Ela é estritamente convexa nos dois intervalos. Então, o zero não é ponto de inflexão. Ponto de inflexão é um ponto onde ela muda a concavidade quando passa de um lado para o outro, mas tem que ser contínua. E saiba que alguns textos usam a sua definição como o ponto de inflexão é um ponto onde ela é diferenciável e ela muda de concavidade quando passa de um ponto para outro. Ou seja, alguns textos não consideram isso aqui como ponto de inflexão. Faz um certo sentido, tá? Mas também faz sentido aqui ser ponto de inflexão. Tá? Então, bora fazer um gráfico aqui. Um gráfico. Quando está tentando a função, a gente consegue achar
Qual? Aquela primeira função que o senhor colocou aqui, primeiro cresce, depois faz essa perninha. A gente pode achar a derivada segunda dela, mas a definição das regras operatórias de derivada, né? E aí, só que quando a gente vai analisar no ponto B, o ponto B não vai dar no domínio dessa função. Mas você não precisa, veja bem, para você estudar a convexidade e o crescimento, você não precisa da diferenciabilidade nos extremos do intervalo. Você precisa da diferenciabilidade tanto da derivada no interior. É no interior, por isso eu reforço. Eu esqueci de botar que era interior aqui, mas o que eu uso aqui é interior, tá? Crescimento e decrescimento, para você concluir no intervalo, você precisa da continuidade no intervalo. Agora, a diferenciabilidade você precisa no interior. Por quê? Porque a ferramenta é o teorema do valor médio. E o teorema do valor médio só precisa da diferenciabilidade aonde? No interior do intervalo. Tá? Então, quando a gente vai olhar para aquela função, a gente olha primeiro para um lado, depois para um outro, olhando o interior de cada um dos dois. Né? Exato. Considere a função f de x igual a menos 3x5 mais 5x3, tá? F de x igual a menos 3x5 mais 5x3. Pega logo tudo aqui. Então, seja f de x igual a menos 3x5 mais 5x3. Considere seja f de x igual a menos 3x5 mais 5x3, tá? Domínio de f, quem é? Os reais. F é duas vezes diferenciável, na realidade ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja n. Ela é uma função polinomial, tá? Mas está correto eu dizer que ela é duas vezes diferenciável. Eu quero colocar você na luz do teorema. É duas vezes diferenciável com quem é filhinha de x? Quem é? Menos 15 x4 mais 15 x2, qualquer que seja o x real. E, portanto, quem é a derivada segunda em x? Quem é? Menos 60 x3 mais 30x, né? Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x real. Tá certo? Deixa eu ver se eu peguei o exemplo correto. É. Menos 15x4 mais 15x2, né? A derivada, e menos 60x3 mais 30x. Então vamos lá. Antes de eu botar esse qualquer que seja o x real, ou seja, não está aqui ou seja, quem é filhinho de x? Dá para colocar evidência aqui? Dá. O quê? O 15x2. Dá para colocar menos 15x2, aí fica o quê, hein? Fica x2 menos 1, certo? Qualquer que seja o x real. E tá? Fica 15x2, eu vou colocar, então fica x2, né? Menos 1. E f duas linhas de x é quem? É menos 30x vezes o quê? 2x2 menos 1. Qualquer que seja o x real. Então vamos estudar o sinal da
Derivada primeira. Ó. Pronto, encerra e começa a outra.